O que a gente deve fazer para conseguir se preparar e para superar uma crise na nossa clínica odontológica? Uma coisa que tem que ficar bem claro para todo dentista que resolve empreender e ter uma clínica odontológica como um negócio, é que a clínica odontológica é um negócio, é uma empresa e funciona exatamente como uma empresa. E como um negócio, ela está dentro do mercado. E o mercado, ele tem uma série de variáveis que influenciam nele. Não é algo assim totalmente previsível e retilíneo, né? Vão acontecer uma série de eventos que podem influenciar diretamente no seu movimento e, consequentemente, no seu faturamento e o quanto você ganha. Então, para isso, você tem que se preparar para esses momentos, né? Eu resolvi fazer esse vídeo agora, né, nesse período aqui, nessa data de hoje que eu estou gravando é 12 de março de 2020, porque especialmente agora, nesse momento, a gente está vivendo uma crise, iniciando uma crise por conta de um evento externo que ninguém previa, que é o coronavírus. Então, essa questão do coronavírus se espalhou, né, pelo mundo inteiro e está afetando tudo quando é negócio, tá? E afeta também uma clínica odontológica como negócio, tá? Por quê? Porque as pessoas vão, né, à medida que o vírus vai se espalhando, as pessoas vão procurar ficar em suas casas, né, como medida preventiva, vão acabar não indo a certos locais que aglomeram pessoas, como por exemplo uma clínica odontológica, né, e isso vai influenciar diretamente no seu movimento. E a sua clínica como negócio, ela tem que estar preparada para sobreviver a isso, porque as crises, elas vão acontecer sempre, é uma coisa garantida. Sempre vai acontecer alguma crise ou algum evento que possa influenciar no nosso faturamento. Só que ela vai acontecer e ela vai passar, porque sempre passou ao longo da história. Então ela vai passar e vai sobreviver aquele que conseguir que estiver preparado para passar essa crise, para sobreviver a essa crise e depois continuar prosseguindo no seu negócio. Então, um dentista, um dono de clínica odontológica, né, que não preparar o seu negócio para esses eventuais momentos que possam acontecer, corre o risco de acabar não sobrevivendo na crise e acabar quebrando e ter que começar a sua carreira, o seu negócio todo de novo, tá? Então, antes da gente começar a dizer como que a gente se prepara por eventuais crises como essa, vamos entender primeiro em que cenário que a clínica odontológica se insere no mercado e ao que ela está sujeita, tá? Bom, a clínica odontológica, ela depende da economia, tá? Ela é diretamente ligada à economia porque é um comércio como outro qualquer, onde as pessoas vão pagar pelo tratamento. Então, se as pessoas não estiverem podendo ir até a sua clínica ou estiverem podendo pagar pelo seu tratamento, vai afetar diretamente no seu movimento e no seu faturamento, tá? Então, uma das coisas que todo negócio tem, e não é diferente da odontologia, e isso boa parte dos dentistas sabem, é que existem períodos de sazonalidade para cada negócio. E na odontologia é a mesma coisa, existem diversos períodos de sazonalidade, né? Normalmente uma clínica, né, ela naquela parte do final do ano, de outubro, novembro, dezembro, ela tende a aumentar bastante o seu movimento. Então é um momento onde tem maior faturamento, uma grande injeção de dinheiro no caixa, né? E aí já períodos de início de ano, ali janeiro, fevereiro, período que muitas pessoas estão de férias, não estão dando muita atenção para esse tipo de coisa, o movimento acaba caindo um pouco e aí é uma parte do ano que você tem menos faturamento, tá? Então essa sazonalidade é previsível, né, e peculiar a cada negócio. Então, se você já de antemão já sabe os períodos de sazonalidade, você já pode se prevenir, aproveitando bem o período onde o movimento está alto, né, e aproveitando para fazer caixa para poder enfrentar os períodos que vão ter baixa sazonalidade. Isso parece óbvio
primeira vista, mas é que na prática não é assim que funciona o ser humano. E o dentista é um ser humano como outro qualquer. Em épocas de bonança, em épocas que está tendo muito movimento, a gente acaba gerando uma autoconfiança, né, de que está tudo bem, que vai sempre ficar tudo bem. E a gente acaba ficando mais confiante em acabar gastando mais. A gente acaba adquirindo comportamentos mais consumistas, né? Então, acaba comprando aquilo que normalmente não compraria, acaba, às vezes, fazendo dívidas, contando que os próximos meses vão ser iguais a estes. E aí, quando acontece um período de sazonalidade mais baixa, você não está preparado para enfrentá-lo, porque na época que estava na bonança, que era para ter feito algum caixa, você não se preveniu, né? Não fez. Não estou dizendo que não é para aproveitar o dinheiro que se ganha. Sim, mas é para dividir. Uma parte você aproveita para fazer o que você quer fazer e outra parte você tem que reservar para períodos de sazonalidade mais baixas ou para eventuais crises que possam acontecer. Tá? Um outro tipo de fator que influencia diretamente no movimento da clínica são eventos extraordinários que possam acontecer, que fogem do nosso controle e fogem da nossa previsibilidade. A sazonalidade ela é previsível, porque ela sempre acompanha um determinado comportamento. Mas alguns eventos extraordinários não são previsíveis, como, por exemplo, o que está acontecendo agora, nesse momento, o coronavírus. Ninguém tinha previsto que isso pudesse acontecer, né? Quando você estava lá em novembro, dezembro lá de 2019, com um consultório cheio, agenda cheia, ganhando dinheiro, você nunca imaginar que agora pudesse passar um período em que, de repente, que aconteceu uma epidemia que ia tomar conta do mundo, que de repente as pessoas começassem a diminuir a ida na clínica ou no consultório por conta desse medo, né? Ou por conta de medidas preventivas, né? Logo agora, em março, que é uma época que basicamente o ano começa e você começa a iniciar a retomada do movimento e do faturamento em clínicas odontológicas. Tá? Então, são eventos que podem acontecer e a gente tem que estar preparado para esses eventos. Outro tipo de evento extraordinário que pode acontecer foi como aconteceu há um tempo atrás, né, que foi a greve dos caminhoneiros. A greve parou o país inteiro e acabou mexendo com toda a economia, né? Todo mundo segurou um pouco, não tinha nem como, estava faltando gasolina, né? Não tinha nem como se deslocar aos teus locais. Tá? Então isso afetou o movimento de tudo quanto é empresa, inclusive da clínica odontológica. Greves de ônibus também acontecem, né? Quando você tem alguns pacientes que vão de ônibus, não conseguem ir, aí você fica refém disso. Até às vezes os próprios funcionários que tem que ir que não tem ônibus para ir, vai afetar. Como é que você vai, se a sua secretária falta, você vai ter que atender o telefone, por exemplo, né? Então, são eventos extraordinários que podem acontecer e a gente tem que estar preparado para quando eles acontecerem, tá? Outra coisa que sempre acontece são crises econômicas, que fogem do nosso controle, né? Podem acontecer ciclos de crise econômica que as pessoas fiquem sem dinheiro. E aí, quando elas ficam sem dinheiro, elas reduzem o consumo. E aí elas podem reduzir a ida ao dentista. Ficam só para coisas emergenciais, né? Então, a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Então, são coisas assim que podem acontecer, que envolvem a economia, que afetam diretamente no faturamento da sua clínica. E você, dentista, como dono de clínica, ou até dono do seu próprio consultório particular, que seja só sua secretária, você tem que estar ciente de que isso possa acontecer, de que isso pode acontecer, e preparado para isso, se preparar para isso, tá? Eu insisto aqui na questão de se preparar para crises, porque normalmente nós, seres humanos, somos reativos, muito mais do que preventivos. Quando está tudo bem, ninguém se preocupa em prevenir. Ainda mais nós que somos dentistas, como é que a gente procura sempre orientar os pacientes, né? Em relação à prevenção, a prevenir futuros problemas. Quando o paciente está com o iníciozinho de cárie e tal, que você fala que já é para fazer agora, ele fala, não, é só um pouquinho, só vou deixar para o próximo mês ou para a próxima vinda. Ou quando ele quer um trabalho que é para fazer definitivo, ele quer fazer provisório e tal. Então a gente está sempre tentando conscientizar o paciente de prevenir problemas futuros. E a mesma coisa que eu estou falando para você que é dentista e que é também empresário, porque tem um consultório,
da importância de se prevenir para problemas financeiros futuros decorrentes de crises ou eventos extraordinários que possam acontecer na economia e influenciar diretamente no seu negócio. Tá? Então, depois que acontece, não dá tempo. E muitas vezes não tem como você reduzir os estragos de uma eventual crise que possa acontecer. E aí você não consegue superar. Tá? Eu não tenho aqui como fazer uma aula dizendo como superar uma crise sem estar preparado para ela. Não dá, é impossível, não tem como fazer isso. Né? Então, o meu papel aqui com essa aula é conscientizar a respeito da prevenção, né, de se preparar para elas, para que você possa se preparar e não ser pego de surpresa. Tá? É a mesma coisa que o paciente chegar com a boca cheia de cárie e você falar como é que ele resolve agora? Não tem jeito, ele tem que fazer o tratamento. Né? E muitas vezes a cárie já chegou num ponto que não tem mais jeito, tem que extrair o dente. Né? Então é a mesma coisa com uma empresa. Tá? Bom, uma vez que se instale a crise, você esteja vivendo ela, é muito importante eu falar um princípio básico que pode parecer óbvio, mas que no momento que acontece a gente normalmente não consegue colocar isso em prática, que é manter a calma. É muito difícil, tá? Eu confesso para você que muitas vezes eu também não consigo manter a calma, apesar de saber que tem que manter a calma, tá? Mas quando você é tomado pelo pânico, você não pensa direito. E no momento que está acontecendo uma crise, é um momento que você tem que mais pensar, mais se concentrar. Se você tiver no seu estado normal, você já não consegue achar saída. Vai ser mais difícil de achar saída. Se tiver nervoso mesmo, não pensando direito, aí afunda de vez. Então, a calma é o princípio básico, pré-requisito para poder olhar a situação com mais consciência e poder encontrar as saídas para ela, principalmente se você já estiver preparado para ela. Tá? Bom, mas como que eu faço para me preparar para uma crise dessa? Né? Bom, tem algumas pequenas ações que a gente faz durante a nossa gestão financeira, principalmente gestão financeira, né? que podem nos preparar para eventuais crises como essa. Tá? A primeira e mais importante delas é você sempre fazer um caixa. E sempre ter um caixa reserva. Tá? É uma reserva de dinheiro que você precisa ter, líquida mesmo, que você possa tirar na hora, para você poder pagar suas contas, sejam da clínica ou seja suas pessoais, para um momento em que o faturamento baixe muito, tá? Para um momento de crise. Tá? Então é essencial você ter essa reserva de emergência para a sua empresa e para você mesmo. O mais difícil de fazer essa reserva de emergência aí é você ter disciplina para fazê-la. Tá? Porque principalmente o dentista que tem um hábito, em boa parte dos dentistas, uma grande maioria tem o hábito de misturar a conta pessoal com a conta da clínica. Então ele recebe o dinheiro hoje, vamos dizer que ele venda um protocolo aí por 15 mil reais, e o paciente paga à vista. Ele já pega esses 15 mil e já começa a pagar suas contas pessoais, já paga o seu cartão de crédito, já paga a parcela do carro e vai colocando esse dinheiro no bolo da sua vida pessoal e da sua vida da vida da clínica. Aí esses mesmos 15, depois ele pagou suas contas, ele já vai pagar o aluguel também da sala onde é o consultório dele, aí já paga o salário do secretário, então vai fazendo essa mistura toda, e aí, com toda essa desorganização, nunca sobra dinheiro. Porque você não sabe o que é seu, o que é da clínica, aí fica mais difícil ainda de fazer um caixa. Tá? Então, ter o hábito e a disciplina, primeiro de separar as contas, né? O que é da clínica e o que é pessoal. E fazer um caixa te previne para esses momentos, porque aí se você tiver um período que reduzir muito o faturamento, você tem dinheiro para se manter até essa crise passar. Porque uma coisa é certa, a crise sempre vai passar. Tá? E quanto que normalmente é bom ter em caixa? Bom, isso depende muito do perfil. Eu, quando gerenciava a minha clínica,
financeiramente, nas minhas clínicas, eu gosto de ter uma margem, uma grande margem de segurança, porque eu gosto de ter, não gosto de passar, ficar sem dinheiro em nenhum momento. Então eu realmente mantinha um caixa bem grande, né? Eu mantinha um caixa, eu sacrificava do meu recebimento mensal para colocar no caixa, para manter sempre esse dinheiro em caixa, né? Caso acontecesse alguma emergência, por exemplo, quebra um equipamento, quebra um compressor, a clínica não pode parar, eu tenho que ter dinheiro para pagar, tá? Então eu gostava sempre de ter essa segurança. Mas um valor bom aí para você poder ter como base de quanto sempre tem em caixa é você ter um caixa suficiente para sustentar a sua clínica por 3 meses sem que ela fature nada, tá? E aí o que significaria 3 meses? Como é que você chegaria a esse valor de 3 meses sem faturar nada? Seria a soma dos seus custos fixos mensais com um estoque para poder atender durante um mês, tá? Então, a soma desses dois vezes 3 meses é o que seria o valor que seria ideal para você manter em caixa. Aliás, eu diria um valor mínimo para você manter em caixa. Aí você garante que a sua clínica vai estar funcionando pelo menos por 3 meses, caso não entre ninguém na sua clínica por 3 meses. O que é muito difícil não entrar ninguém na sua clínica em 3 meses. Tá? Mas por isso que eu acho uma boa margem de segurança. Tá? Então, repetindo, o valor seria a soma dos custos fixos mensais mais a soma em valores, né, em reais, de um estoque de materiais para funcionamento da sua clínica durante um mês. Tá? Essa é a soma desses dois, vezes 3 meses. Tá? Ou seja, é o valor que você tem que ter para manter a sua clínica funcionando por 3 meses, sem que nenhum paciente pague nada durante esses 3 meses. Tá? Então esse é um bom valor para você ter uma segurança para poder enfrentar uma crise caso ela aconteça. Tá? Olha só como 3 meses é um bom mês. Por exemplo, essa questão do coronavírus, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Ele começou em janeiro. Lógico que em janeiro ele não estava numa proporção de realmente afetar o movimento do comércio local. Estava afetando só a bolsa de valores e essas coisas, mas não o comércio local. Agora, em março, começou a realmente afetar o comércio local. Aí começar a dar indício de afetar o comércio local. Quanto tempo vai demorar isso? A gente não sabe. Tá? Então, é difícil que dure mais de 3 meses. Então, esse período de 3 meses é um caixa interessante para você ter para aumentar a sua margem de segurança. Tá? Só uma observação, eu gostava de deixar 6. Eu procurava deixar um caixa para 6 meses. Mas como eu sei que é difícil as pessoas pouparem, então eu já boto 3, que é melhor que seja 3 do que não seja nada. Então, melhor, o 3 está bom. Se você tiver 3, já está ótimo. Tá? Outra atitude que facilita muito, tá? Que para você se preparar para um momento de crise, é você, quando receber pagamentos parcelados, seja em cartão de crédito ou seja em cheque, você não adiantar as parcelas do cartão para receber tudo no mês. Tá? Muitos dentistas têm o hábito de adiantar as parcelas do cartão para receber tudo de uma vez, e também tem o hábito de, quando recebem vários cheques mensais, de trocar esse cheque no banco para receber tudo de uma vez. Tá? Se você faz isso, primeiramente, você vai ser cobrado por isso, então não vai ser o mesmo valor, porque o cartão de crédito ou quem está trocando cheque vai cobrar por esse adiantamento, então você já recebe um valor a menos, o que não é inteligente. Tá? Segunda questão é que assim você não consegue se disciplinar. Se o dinheiro entrar de uma vez para você vai acabar gastando. Tá? É muita tentação, vai ser muito mais difícil você manter a disciplina. Agora, se você consegue montar uma carteira de parcelamentos mensais para ser recebido todos os meses, você tendo essa disciplina, em pouco tempo você tem um grande volume mensal de faturamento entrando para a sua clínica, sem que você efetivamente precise atender um paciente, porque ele já foi atendido, ou ele está em atendimento, já foi pago.
Então essa é uma maneira indireta de você fazer um segundo caixa. Só que é um segundo caixa que vai entrar mensalmente. Então assim, é um segundo mecanismo de proteção. Tá? E isso realmente dá uma tranquilidade. Imagina só que você já fez um caixa para 3 meses. Imagina que aparece uma crise aí, que esse coronavírus mantenha, que aconteça um problema das pessoas não poderem sair das suas casas por 3 meses. Tá? E você fica sem paciente por 3 meses. Você já tem um caixa para 3 meses de funcionamento e ainda você tem um conjunto de parcelas entrando durante esses 3 meses. Então é um conforto, é uma segurança que você tem. Tá? Vai afetar o seu faturamento? Claro, mas você vai passar muito menos ruim do que um outro que não se preparou e que teve que pegar dinheiro emprestado no banco e tal, e vai só aumentar a dívida, e aí é uma bola de neve que não para mais. Tá? Então, você conseguir se disciplinar em receber suas parcelas realmente quando elas forem recebidas, nos meses que elas foram recebidas, você vai ter uma soma maior. Se for sempre fazendo isso ao longo do tempo, então uma soma grande sempre vai estar entrando um dinheiro para você no caixa sem você precisar vender nada naquele mês. Tá? Uma terceira atitude que você pode ter é reduzir custo. Né? Logicamente que se o movimento diminuir, você já vai ter uma redução bem grande de custo. Mas existem algumas pequenas ações que você pode fazer para reduzir mais ainda o custo. Bom, os custos fixos não tem jeito, eles são fixos. Você vai pagar independente do movimento ou não. Mas uma coisa que você pode fazer é, por exemplo, se você tem uma clínica que tem 3 consultórios, por exemplo, deixa só um deles funcionando, se o movimento caiu. Porque aí os outros 2, eles ficam fechados sem gastar. Se você deixar os 3 funcionando, tipo, um paciente em cada consultório, atendendo em horários espaçados, um movimento que podia estar em um consultório só, você vai ter 3 ar-condicionados funcionando, o compressor indo para 3 cadeiras, você vai ter aumentando o gasto e a depreciação dos equipamentos nesse período. Então é melhor você concentrar em um só. Tá? Deixa os outros desativados porque ali você vai estar economizando. Tá? Outra coisa é fazer compras mínimas. Né? Não faça estoque nesse momento. Não compre muito, porque você não sabe quando o movimento vai voltar. Aí você vai estar com aquele material estocado, ele pode vencer e você pode acabar perdendo. Estoque é dinheiro. Então faça compras mínimas para gastar o mínimo possível e também para ter uma longa vida maior dos materiais que você comprar. Tá? Outra coisa é você tentar reduzir o horário de funcionamento da sua clínica. Quanto mais tempo a sua clínica estiver aberta, mais ela está gastando. Então reduz o horário de funcionamento. Se ela funciona até as 8 da noite, quando estiver nesse período, funciona até as 6, por exemplo, ou até as 5. Tenta concentrar os pacientes dentro desse horário, que aí quanto menos tempo ela estiver aberta, menos você gasta. Tá? Menos você vai gastar com luz, com funcionário, né, que é algo caro. Tá? E uma outra atitude que você pode fazer, caso você eventualmente acabe chamando alguém para trabalhar, que não seja de carteira assinada, mas que seja um contrato temporário, né, para suprir uma determinada demanda, você pode dispensar. Então dispense, deixa o pessoal enxuto para poder atender só adequado para atender aquela demanda que está vindo nesse período de crise. E uma outra atitude que você pode fazer para tentar ver se entra algum dinheiro durante esse período é oferecer os tratamentos que você já oferece por um preço bem menor. Aí vai ser atraente. Então, por exemplo, em fases assim, em épocas na época da greve dos caminhoneiros, tá? Que as pessoas estavam com dificuldade de chegar à clínica, se elas tiverem um incentivo para ir, ou seja, aquele tratamento que ela faria agora está pela metade do preço, ela vai arrumar um jeito de ir. Tá? E você vai estar faltando alguma coisa. É melhor ganhar pela metade do preço do que não ganhar nada. Tá? Então pode ser um bom negócio para os dois. Não é o melhor negócio do mundo, mas é melhor entrar alguma coisa do que não entrar. Tá? Aqui eu não estou falando, eu sei que pelo código de ética ele não permite que você faça promoções. Então você não vai divulgar isso. Agora estamos em promoção pela metade do preço. Não, mas os pacientes ali que são da sua carteira de clientes, você pode comunicá-los. Devido a crise que estamos passando, agora estamos fazendo pela metade do preço aqui, né, esse procedimento que você tem que fazer, que você quer aproveitar para vir. É uma relação, é uma negociação e feita um a um, então não tem problema você fazer isso. Tá? Então é isso. Então são algumas medidas que você pode tomar para se preparar para a crise, porque depois você tem que ter, né, como eu já falei aqui, você pode ter a certeza que ela vai passar. E depois que ela se passar, você saiu menos machucado do que os outros da crise e vai se recuperar mais rápido.
vai ter mais condições de se recuperar mais rápido e botar a sua clínica no jogo de novo. Tá? E outra coisa, um princípio básico que eu gosto de bater na tecla agora, que é ter calma. Tenha calma. Tá? É muito difícil ter calma. Eu já passei por crises. Quem me conhece sabe que eu tenho dificuldade de manter a calma. Né? Eu acabo fazendo o que tem que ser feito, né? Mas acabo sofrendo muito durante o processo. E muitas vezes, quando eu não estou calmo, eu não consigo enxergar soluções que podem parecer óbvias. Então, eu estou insistindo nessa questão de manter a calma porque eu tenho um pouco de dificuldade de manter a calma. Então, eu consigo te falar muito bem da importância de manter a calma, como quando você mantém a calma, você clareia e você consegue enxergar soluções, tá? Para poder sair dessa crise e enfrentar a bonança que vem logo depois. Tá ok? Bom, era isso. Espero que isso possa te ajudar aí a se preparar para próximos eventos que possam acontecer. Espero que todo mundo saia ileso aí dessa do coronavírus que estamos enfrentando no momento. Tá? E no mais, eu desejo uma agenda cheia de pacientes para você e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço.